Olá, pessoal. Estou aqui com Gilberto Broco, presidente do Sindicato das Indústrias da Borracha do Rio Grande do Sul e também membro de entidades como SEBRAE, SENAI e outras tantas importantes que representam o setor produtivo tanto de São Leopoldo quanto do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, Sr. Gilberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Beth. É um prazer estar aqui contigo, né? E além disso que tu falou, a gente é diretor também da Fiergs. Da Fiergs e também dirige uma empresa muito importante aqui na nossa região, sim. que é a Mercobor, que completou já tem quantos anos essa empresa? 26 anos de existência, graças a Deus, Sim. E com bastante saúde, apesar dessa pandemia que estamos passando. Pois é. E nós trouxemos o senhor hoje aqui para conversar conosco, senhor Gilberto, porque o setor da borracha, ele para grande parte das pessoas que nos assistem, muitas pessoas não conhecem a indústria da borracha que tem aqui no Rio Grande do Sul e a importância dela para o dia a dia de muitas pessoas que trabalham nessas indústrias. E elas alavancam uma economia muito importante, porque muitas são fornecedoras do setor automobilístico, até o senhor vai me ajudar a falar sobre outros setores. E é sobre ele que eu gostaria de começar a nossa entrevista, que o senhor falasse um pouquinho do setor e também do que faz o Simbursul em prol dessas entidades, dessas indústrias. Hoje o Simbursul é uma entidade de classe, né, de patronal, né? Hoje o nosso sindicato está sediado em São Leopoldo, nós temos uma entidade que é o Prédio das Indústrias, onde tem todos os sindicatos filiados de São Leopoldo. O Centro das Indústrias. Centro das Indústrias. E hoje a nossa entidade abrange todo o estado do Rio Grande do Sul. Certo. É uma entidade do estado, onde nós temos nossos filiados em toda a região do Rio Grande do Sul. Podemos dar exemplo como Vipal em Nova Prata, como Mercur em Santa Cruz do Sul e outras entidades que a gente tem a grande maioria dos filiados está aqui na grande Porto Alegre, como se diz, né? As maiores empresas, e todas essas empresas fazem parte de um rol de peças técnicas e de peças que são também pneumáticas. O que quer dizer isso? Tipo, a Vipal produz pneus e também produz recapagem de pneus. A Tipler é outra empresa que também está sediada em São Leopoldo e produz banda para pneus. Certo. E também temos as empresas mais técnicas que fornecem peças técnicas. Por exemplo, a Mercobor fornece o sistema agro, nós fornecemos tratores como Massa e Fergus, como CNH. Então a nossa entidade, a nossa empresa está voltada para esse lado. A empresa BINS é uma empresa voltada para o ramo das automobilísticas, ou seja, ela fornece GM, Ford, essas empresas. E assim é uma variedade bem grande que nós temos de empresas que atuam no nosso setor da borracha. Como elas atuam em segmentos que não levam, que não tem impacto grande para o consumidor final, às vezes passa despercebida. Mas se essa indústria falta carro, falta trator, falta todo um sistema, né, industrial que abastece o país, que faz o país girar. Beth, eu vou te dizer assim, ó, essa semana eu tive uma oportunidade bem ímpar, falando com o pessoal da GCO de Canoas, aonde o funcionário me disse, está faltando a alavanca, ou a palanquinha que vai na alavanca, e simplesmente é uma pecinha de borracha desse tamanho.
E ele disse, sem essa peça o trator não sai. Olha só, nossa. O trator vai ficar no pátio parado até tu conseguir essa peça. Porque nós estávamos com falta. Essa peça é feita com latão e depois é revestida com borracha. E ainda vai mais uma lente onde indica a quantidade de marchas que tem o trator. 1, 2, 3, 4, 5, assim, normal, né? Então ele disse para mim assim, sem essa sua peça, o trator não sai. E às vezes são tratores... Que responsabilidade, né? Sim, são tratores, Beth, que custam 1 milhão, 1,5 milhão. São coletadeiras que hoje estão no mercado por 2 milhões de reais, Meu Deus. ou até mais. E que às vezes falta uma borrachinha, que vamos chutar aí 10 reais. Mas a máquina não sai para o campo se não tiver essa peça. Olha a importância. Então, a importância de uma borracha, eu sempre foco mais nos amortecedores. Os amortecedores são o carro-chefe das cabines, tanto de tratores, como de carros, como de coletadeiras. E é uma peça relativamente baixa, se nós analisarmos no mercado, perto de uma transmissão de um trator, ou de uma transmissão de um automóvel. E nós vemos que essa peça que custa 20, 30 reais, ela é responsável por uma estabilidade de uma máquina agrícola, de um carro, que é o amortecedor. Tanto amortecedor de cabine como amortecedor do motor. Por isso, devido a esses exemplos que o senhor traz para nós, é que eu sou assim, uma fã confessa desse setor industrial, da importância das indústrias, e também do orgulho que a gente deve sentir em ter empresas como a sua e como todas essas demais aqui no Rio Grande do Sul e que infelizmente sofre com vários problemas conjunturais, estruturais, que fazem com que essa sua peça de 10 reais possa vir a faltar e impedir que uma máquina de 2 milhões vá para a rua. E é por causa disso que eu lhe pergunto, seu Gilberto, qual é a importância de uma empresa fazer parte de um sindicato como esse que o senhor representa? Hoje o nosso sindicato, ele está focado... Primeiro nós temos que falar de uma pandemia, né, Beth? Sim. Que eu acho que é interessante, né? O sindicato deu um apoio, fizemos até com o Sindicato dos Trabalhadores, uma convenção coletiva, a parte da convenção coletiva normal, que a gente só pensa em convenção coletiva para aumentar salário, para que eles tenham um ganho de custo, para que o nosso funcionário se sinta bem. Mas nesta pandemia nós fizemos algo... diferenciado. Que não é normal. Fizemos uma convenção coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores, para que nós pudéssemos trabalhar na pandemia, mas com toda a segurança. Ou seja, nós do sindicato informamos para toda a nossa rede de empresas o que deveria ser feito e quais os procedimentos que deveriam ser adotados para que trabalhássemos com segurança. Sim. Porque nessa pandemia ninguém quer que o seu funcionário, que a sua família, que a família do funcionário ou qualquer um esteja com coronavírus. Então nós começamos fazendo primeiro uma relação de mais de 50 itens, tipo distanciamento, tipo álcool gel, tipo prevenção, tipo medir temperatura nos funcionários, lá no começo da pandemia. Graças a Deus, o nosso setor não fechou nenhuma empresa. Todas as empresas de borracha puderam sobreviver a esse passo e estamos até hoje trabalhando sem ter nenhuma empresa fechada por motivo de coronavírus. Tanto que o setor, além da indústria da borracha, todos os outros setores industriais, todos conseguiram manter as atividades, né? Todos conseguiram manter. Mas algumas empresas de outros setores foram fechadas. Sim. Graças a Deus que a borracha não teve nenhum caso. Sim. Porque nós, antevendo isso,
e junto com os advogados também do sindicato, Claro. não vou dizer que é só de parte minha, porque... Sim. É um grupo grande que atuou de forma coletiva. Beth, se eu disser que fui eu que fiz, é mentira. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Sim. É uma entidade que trabalha com todas as pessoas unidas. E a gente fez uns protocolos de sindicato e junto também com o Fiergs. Como eu estou lá dentro da Fiergs, então a gente procurou manter essa união da Fiergs e aproveitar as coisas boas que a Fiergs nos dá também. Porque hoje são muitas coisas boas que a gente traz de lá e aplica no sindicato, né? E orientações. E uma dessas foi em função da pandemia, que era o afastamento das pessoas, procurar manter as pessoas afastadas na empresa, procurar medir temperatura na entrada das empresas, que parece que é uma coisinha assim, mas não é. Porque tu já detecta se o funcionário tem algum problema na entrada. E depois tu vê os outros sintomas. Então, graças a Deus, eu acho que fomos muito felizes nisso. E até vocês tiveram um desafio duplo, né, seu Gilberto? Porque alguns setores podem trabalhar bastante em home office, mas a indústria não. Tem uma parte da administração que pode sim trabalhar de maneira, né, em domicílio, mas os outros não, que estão operando as máquinas, que estão produzindo. E esse é um grande desafio, né? Tu tocou num ponto muito interessante. Eu, hoje de manhã, estava falando com um funcionário meu, que ele é do setor de custos, e eu disse assim, praticamente tu é o único, exclusivamente, que pode ficar em casa e trabalhar de casa fazendo custo. Olha só. Agora as demais pessoas não podem. Os meus funcionários que estão lá na máquina no dia a dia, não tem como levar essa máquina para casa. As minhas meninas que tiram nota não podem sair da empresa para tirar nota em casa, porque tem que estar ali no dia a dia, na convivência. A pessoa da expedição tem que estar junto com as peças. E nós temos dentro da indústria da borracha o acabamento, a revisão, Sim. até chegar lá na expedição para que seja transportada. E ainda temos mais um problema hoje no mercado. Além da falta que nós estávamos falando antes de matéria-prima, que a gente acha um absurdo faltar caixa para transporte. Caixa de papelão. Né? Caixa de papelão, né? Então, assim, eu nem considero aço, ferro, latão, como eu falei antes, e falta de insumos de borracha são milhares. Porque hoje nós dependemos muito, a indústria da borracha depende muito de produtos químicos que vêm única e exclusivamente da China. Por quê? Porque a gente não deve falar de governo, mas assim, muitos governos que passaram nesses anos anteriores desincentivaram a nossa indústria. Então o que aconteceu? Eles incentivavam que fosse produzido na China. Um custo elevadíssimo de produção, falta de uma política industrial que mantivesse todo um processo ao longo de anos, né? Seu Gilberto, entra governo, sai governo, muda tudo ou nem muda nada. E não muda nada. Então, assim, eu sempre digo assim, um descaso que nós temos com o minério de ferro, que foi vendido há anos atrás para os chineses a um valor irrisório. O chinês sai daqui, transporta até a China e consegue lá transformar em ferro e mandar de volta para o Brasil com um preço mais baixo que nós temos aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque esse insumo está saindo do Brasil muito barato. Certo. Então nós não valorizamos o nosso produto, a nossa matéria-prima, que devia ter sido valorizada anos atrás. Hoje a gente não pode dizer mais nada, porque o contrato está feito. E é um contrato que eu não sei quantos anos que vai para a gente retornar, né? Uhum. Então, e eu vou te dar um exemplo também da madeira, que hoje se fala tanto em... agora vou desviar um pouquinho o nosso assunto. Da madeira que a gente fala tanto, do desmatamento, né? Hoje nós exportamos madeira. Aí tu vai me dizer assim, pô, mas não é borracha, é madeira. Sim. Se nós tivéssemos agora um governo que dissesse, olha, não vai exportar mais madeira por 5 anos, acredito eu
que nós acabaríamos com o problema de desmatamento, acabaríamos com um monte de problemas que nós temos hoje. E de fornecimento também de papelão, né? Exatamente. Então, voltando, tu entendeu já, Entendi. Beto, tu entendeu aonde eu queria chegar, tá? Sim, porque tudo vem da matéria-prima original, né? Tudo vem da matéria-prima depois original. é processado. Exatamente. Mas o senhor, antes de nós estávamos falando da importância da entidade, o senhor comentou antes de nós começarmos que vocês estão ainda celebrando uma vitória importante conquistada pelo sindicato que vai beneficiar todas as empresas associadas. Um processo coletivo que levou algum tempo e que vai dar um respiro muito grande para as empresas. Então, não é sem motivo que vocês estão comemorando. Sem dúvida, Beto. Esse foi uma conquista muito grande num processo que nós entramos em 2007. E esse processo foi ganho junto ao governo federal, que é a isenção do PIS/COFINS sobre os impostos. Hoje existem empresas nossas, do nosso setor, que vão receber 14 milhões de reais de retorno. Claro, nós ganhamos essa ação, foi promulgada agora, no começo do ano, então a gente está fazendo agora os levantamentos, mas tem empresa que tem não só esses 14 milhões, tem muito mais. Poderia citar empresas grandes, que não vou falar nomes aqui, mas que estão no nosso setor, que estão muito felizes, porque terão um valor muito grandioso para receber. Eu falo sempre da minha empresa, que eu posso falar, as minhas empresas, que é uma empresa de médio porte, nós vamos ter um retorno de quase 500 mil reais. É um retorno... Num período desse de queda de faturamento... É muito importante. Vai ser essencial. É um dinheiro que as empresas vão se credenciar sem ter feito nada, sem custo nenhum para as empresas. Tudo foram custos que o sindicato contratou advogados, pagou as causas e hoje as empresas simplesmente terão um retorno. Claro que elas vão ter uma participação para pagar para advogado e tal, lá quando receberem o dinheiro, né? Mas assim, até hoje eles não colocaram nem um centavo. E a gente nessa pandemia vendo um retorno desses. Isso é muito interessante para o setor. Recebemos elogios de praticamente todos os nossos associados, que isso vem ser de muita importância para a nossa entidade. E também nós tivemos no passado, que eu acho que é do seu conhecimento, nós fizemos uma cartilha, que era a NR12, sobre a NR12 das máquinas. Porque há 9, 10 anos atrás, o Ministério do Trabalho estava pegando muito pesado na indústria da borracha, fechando empresas, lacrando máquinas, proibindo pessoas de trabalharem, demitindo pessoas, porque as máquinas não tinham segurança. Só que explica você para eles que aquelas máquinas nunca causaram problema. O Ministério não sabe disso. Para eles é um problema iminente. E eu te digo mais, quando nós fizemos, junto com a nossa advocacia, e aí nós fomos no Ministério do Trabalho em Porto Alegre para buscar isso, e aí eu assinei um TAC lá para fazer essa cartilha, como presidente do sindicato, a gente envolveu o sindicato dos trabalhadores e o Ministério do Trabalho. Conseguimos fazer uma cartilha que hoje está vigorando e nunca mais tivemos problemas no setor. Nunca mais se ouviu falar que uma entidade foi fechada porque o Ministério do Trabalho veio lá nas indústrias. Graças a Deus, Beth, a gente, com o nosso esforço, com o esforço do Ministério do Trabalho, e aqui eu quero fazer relatar para ti, que numa reunião, porque a gente fazia reuniões semanais com a indústria, os trabalhadores e o Ministério do Trabalho.
E numa reunião dessa nós estávamos discutindo, porque a gente discutiu máquina por máquina. Nós visitamos todas as empresas possíveis de borracha, junto com o Ministério do Trabalho. E mostrando para eles o que era a máquina e o que a máquina fazia. E numa reunião dessas alguém falou assim, bom, hoje vamos falar sobre guilhotina. Quando se falou em guilhotina, Jesus Cristo, parecia que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, que a pessoa botava a cabeça ali e era cortado com a guilhotina. O cara do Ministério do Trabalho disse assim, meu Deus, vocês têm guilhotina dentro da indústria. Sim, nós temos. E aí eu fui unânime, eu disse para ele, sim, nós temos. Qual é o problema da guilhotina? Meu Deus, isso é para matar as pessoas, isso é para destroçar os braços, para que cortar o braço. Calma, não vou citar o nome do senhor de Novo Hamburgo, que era o gerente do... Aí a gente explicou para ele e fez um sistema, porque para eles era uma coisa absurda a guilhotina. E na realidade a guilhotina é uma máquina que desce com ela tem uma navalha que corta os fardos de borracha. Porque nós precisamos fazer partículas deles para poder pesar e fazer o composto da borracha. E isso então se resolveu um grande problema, que hoje eles tratam a guilhotina como uma máquina comum, como uma prensa, como uma injetora, e para eles na época era um absurdo aquilo. Né? Muito bom esses exemplos, mas, seu Gilberto, a gente já está com o tempo bem estourado. Ai, ai, ai. É que, como esse assunto, esse setor, ele é muito, muito apaixonante de se falar e tem muita coisa, realmente, afinal, só o sindicato tem 62 anos, né? Certo. Eu gostaria, para finalizar, infelizmente o nosso tempo está bem estourado mesmo, seu Gilberto, o que o senhor diria, assim, num curto espaço, do que pode se esperar para 2021 a partir de todas essas lições aprendidas que o senhor veio citando aqui ao longo da nossa conversa? O que se espera para o próximo ano, com ou sem, né, o término da pandemia? Eu acho que com pandemia. Com pandemia. Com pandemia. Sim. Seria a nossa vontade, eu sempre digo assim, que as pessoas que têm mais idade, tipo eu, 50, 60 anos, tem sempre um risco maior, né? Aí já pega as pessoas com 20, 30 anos, eles estão se lixando para nós e para os outros. Então nós temos que dar um exemplo para essas pessoas, para se manter afastada, para manter o afastamento, para a gente poder passar esse ano e esperar a vacina para o ano que vem. Que eu acredito que até março esteja aí. Agora, hoje começaram a vacinação em massa na Inglaterra. Isso. Ponto positivo. Acredito que essa vacina de Oxford seja a solução e a melhor que existe. Mas a gente não sabe quando vai chegar aqui, quando é que a Anvisa vai liberar. Eu espero que o ano que vem nós tenhamos vacina. Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia que é mais medo do que outra coisa. Hoje a nossa televisão, às vezes, Bete, apavora. Se você assistir noticiários de certas emissoras, que muitas pessoas largaram para não assistir mais, tu morre antes de começar a assistir o jornal, né? Então, isso é muito depravante. E as pessoas não se sentem mais assim tão, como é que eu vou dizer assim, não digo vulnerável, porque hoje nós estamos vulneráveis, porque a gente não sabe o que acontece. Antes dessa eleição nós estávamos praticamente andando, fluindo, parecia que tinha acabado o vírus. E uma semana depois que passou a eleição, nós estamos em bandeira vermelha para tudo que é lado. Na verdade, a eleição foi um desserviço para tudo isso. Exatamente. Né? As pessoas têm uma falsa sensação de segurança, né? Principalmente os mais jovens, porque eles têm por natureza, né? Eles são invulneráveis, os jovens. Sim.
E eles é que realmente são, hoje pode ser o grande grupo de risco, né? E eu acho que são. Então, para finalizar, pedindo Dois. cuidado para esses jovens, para cuidar de nós mais velhos. Para todos nós, eu diria assim, que 2021 seja um ano abençoado. E eu aqui, antes de terminar, eu quero também desejar para ti, para todos, um Feliz Natal, um bom ano novo, que o Simborsul possa transmitir isso a todos os associados e a todas as pessoas que nos rodeiam da nossa comunidade, não só de São Leopoldo, mas também do Rio Grande do Sul. Desejar a todos paz, amor, união e que tenham esperança, porque a esperança é a última que morre, né? Sim, então sim. a gente tem que ter fé e esperança e acreditar em algo superior, que possa vir nos fortalecer, porque caso contrário, a gente morre antes do tempo. Isso mesmo. Eu estava dizendo esses dias que às vezes as pessoas infartam sem saber por que infartaram. Por que elas fazem isso? Porque a preocupação é tão grande que elas só pensam naquilo. Sim. Então, te desejar a ti também tudo de obrigada. bom, felicidade e obrigado por me dar essa A oportunidade. gente que agradece. Em nome da direção da Vale TV, seu Gilberto, agradeço muito a sua vinda aqui. Espero que em 2021 você possa vir muitas vezes, porque acho que vai ter bastante notícias boas para nos passar. Então tá, pessoal, muito obrigado por terem estado conosco nesse programa, nessa entrevista. Espero que tenham apreciado, conhecido um novo segmento que é tão importante aqui para o nosso Vale dos Sinos e para o Rio Grande do Sul. Continuem acompanhando a programação da Vale TV e até o próximo programa. Obrigado.